Saúde, amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma semana que iniciamos refletindo a palavra de Deus, as maravilhas, as pérolas do Senhor, para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça. Amados irmãos, irmãs, ouvintes, que todos vocês tenham uma semana profundamente abençoada abaixo das asas do Deus Altíssimo. Amados irmãos, nesta vida nós temos bastantes circunstâncias, passamos por muitas aflições, pressões e precisamos nos refugiar na palavra de Deus. Hoje gostaria de falar com vocês dois versículos que está no livro de Jó. Jó capítulo 12, versículo 12 e 13. A palavra diz assim, aleluias, glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Livro de Jó, tudo bem? Capítulo 12, versículo 12 e 13. Há um questionamento aqui e uma resposta. O questionamento é este: está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? A resposta no versículo 13 diz não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Amém? Palavra do Senhor. Amados irmãos, glorificado seja o nome do Senhor. Amados, naturalmente que a idade, o tempo, nos traz experiência. Mas teremos experiência ao passar do tempo se buscarmos experiência aonde elas podem ser agregadas em nós e fazermos crescer. Simplesmente a idade, o tempo, a longevidade não traz sabedoria a ninguém se a pessoa não exercer o exercício de procurá-la. Então, quando nós estamos vendo no livro de Jó esse questionamento, é bastante interessante. Nesses dias de tanto sofrimento, com problemas de saúde, com problemas de desemprego, com problemas de desarmonia familiar, com problemas emocionais, muitas vezes as pessoas têm um receio muito grande de estar lendo o livro de Jó. O livro de Jó é um livro dos mais antigos da Bíblia. Ele foi escrito há 2.500 anos atrás, né? E ele relata a história de Jó, um homem que manteve a fé, mesmo diante de grande adversidade. Amados irmãos e amigos, irmãs, quero dizer que é na adversidade que a sua fé, ela produz fruto. Enquanto está tudo bem, você está com saúde, a família vai bem, obrigado, você tem seu emprego, as contas estão em dia. Hoje em dia, nós sabemos que se a pessoa não for grande empresário, for um funcionário público, um funcionário, não é? Com a graça de Deus, tendo emprego, tem as contas em dia, se for equilibrado, mas não chega a ser rico. Mas a maior riqueza que nós temos é paz de espírito. E a paz é conseguida através de uma vida de contentamento abaixo das asas do Altíssimo. Então, se você é uma pessoa que desfruta da sua saúde, de uma atividade que te remunera para que você viva dignamente, tenha uma família, com seus altos e baixos, mas dentro de uma normalidade, você deve se considerar uma pessoa muito feliz. Mas reveses na vida acontecem, na sua saúde, no seu trabalho, na sua família. E é nesses momentos os quais nós precisamos aplicar a nossa fé. Então, o livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, com 2.500 anos, né, previsto a escritura do livro de Jó, não é? Nós vemos que ele nos convida a uma reflexão sobre o sofrimento, a fragilidade humana, a sabedoria, a moralidade, a justiça divina e a fé. É muito importante estas questões na nossa vida. O livro nos convida, a nós, os fiéis, não é?
aqueles que verdadeiramente professam e realmente são fiéis à palavra de Deus, há uma reflexão profunda sobre a fé no meio da adversidade, no meio das situações reversas que se apresenta de forma instantânea, do dia para a noite na nossa vida. Jó era um homem abençoado, era um homem próspero, tinha riqueza, família, gado, criações, escravo, não é? Mas um dia, Satanás, a palavra de Deus diz que Satanás está rodeando o mundo, né? Se apresentou na frente do trono de Deus e questionou a fidelidade de Jó. Jó era um homem bastante temente ao Senhor, fazia sempre sacrifícios em favor da sua própria vida e de seus filhos, pensando, vai que um filho meu tenha desagradado o Senhor, eu vou pedir perdão, que Deus tenha misericórdia. Então ele apresentava uma vida reta perante Deus. E então Deus pega, onisciente, onipresente, onipotente, sabendo das intenções de Satanás, Deus pega e diz assim: você viu meu servo Jó, íntegro, reto, temente a mim? Satanás, como não poderia deixar de demonstrar a sua personalidade, diz ao Senhor: Jó, ele lhe obedece porque o Senhor o abençoe. O Senhor o cercou de bênção, de tudo que é bom, de filhos, família, riquezas, né? Ele tem prestígio social no seu meio. Então, por que ele não vai te adorar? Tire tudo isso dele e vamos ver se ele continua sendo tão íntegro, fiel e temente a ti. Deus sabia as intenções de Satanás, só que Jó não sabia. E nós também, muitas vezes, coisas que acontecem em nossas vidas, amados irmãos e irmãs, nós não sabemos o porquê. Mas veja o exemplo de Jó para nós, que quando passamos os reveses, ser como Jó. Então, Jó não sabia desta conversa de Satanás com o Senhor, e o Senhor autorizou Jó a tocar em tudo de Jó. Na sua riqueza, nos seus filhos, no seu gado, no seu prestígio social. A única coisa que ficou com Jó foi a mulher. Glorificado seja o nome do Senhor, não é? E essa, vendo tanto sofrimento em Jó, diz para ele: amaldiçoa esse Deus e morre, me dá um descanso. Conhecer a pessoa no tempo da adversidade também é uma questão bastante séria. Mas aí nós vemos que Deus dá esta permissão porque Deus, que vê a nossa vida do final para o início, não é? Sabia quem era Jó e a sua integridade, sabia a questão da fragilidade que ele tinha, mas também da moralidade, da perseverança, da fé, né, inquestionável de Jó. Assim, Satanás tocou em tudo que Jó tinha, né, e Deus, vendo tudo aquilo, sabia o final dessa história, como nós também conhecemos. E Jó, mesmo sem saber de todo o motivo desta provação, não blasfemou contra Deus. Ficou sentado num monte de cinza, raspando a sua pele com um caco de telha e dizendo para aquela mulher que disse: amaldiçoa o seu Deus e morre, disse: você é louca. Se Deus nos deu todo esse bem que vivemos, e se hoje Ele nos tirou, louvado seja o seu nome, né? Então, sabemos que não foi Deus que tirou, foi a afronta de Satanás querendo, não é? Mostrar que não teria ninguém com integridade, ninguém com realmente humildade, né? Para não blasfemar contra Deus quando tivesse as suas adversidades. Aí nós vemos que realmente é uma situação que nos faz muito refletir.
Quem de nós não tem seus problemas? Quem de nós não tem os seus ais? Quem de nós não passa por aflições e acha que, como Jó, ele justificava a sua inocência, né? Eu não fiz nada contra o Senhor. Mas o livro, né, desafia a noção simplista de retribuição, a ideia de que o bem sempre é recompensado e o mal punido. O livro apresenta uma visão mais ampla da realidade humana e da soberania divina. Naturalmente, claro que Deus é fiel e Deus não é injusto, mas neste intervalo do nosso sofrimento, do sofrimento que você passa agora, meu irmão, minha irmã, e a resolução de Deus para a sua vida, seja ela qual for, a soberania de Deus sobre a sua vida, não é? Cabe a Deus, não é? Nós, humanos, não temos profundidade de entendermos tantos porquês do que nos acontece. Nós vemos que no livro de Jó, no capítulo 38, no versículo 1, ao capítulo 42, versículo 6, o Senhor aparece e faz muitas perguntas a Jó. Levando, né, a pensar no poder superior de Deus e em sua supremacia, na sua superioridade. O Senhor explica a Jó que é difícil para um mortal, para mim, para você, meu irmão, minha irmã, não é? Ver as coisas com a perspectiva dele, Deus, que tudo vê e tudo sabe. Jó submeteu-se humildemente ao Senhor e aos seus juízos. Então nós vemos que ali, naquele sofrimento de Jó, naquela circunstância tão difícil da vida dele, ele disse: não, o Senhor me deu, o Senhor tirou, mas eu não me levantarei contra o Senhor. Se Deus me restituir tudo que perdi, a vida, os filhos, a minha posição social dentro do meu ciclo, não é? Amém? Se não, o Senhor continua sendo Deus. Então, devido a essa submissão, essa retidão diante da adversidade, né? Em Jó 42, versículo de 7 a 16, nós vemos a restituição das posses, né, de Jó, que foi restituída em dobro. E Deus concedeu, após essa restituição da saúde de tudo, uma vida longa e plena a Jó, não é mesmo? Então, amados irmãos, quando se começa, né, essa nossa reflexão em João capítulo 12, versículo 12 e 13, que pergunta se a sabedoria está com o idoso, a vida longa traz entendimento, né? Então, é realmente como foi respondido no versículo 13, não é? Não. A sabedoria, glorificado seja o nome do Senhor, aleluias, glória a Deus. Não, com Deus está a sabedoria e a força, Ele tem conselhos e entendimento. Então, amados, é uma reflexão profunda que, a despeito do que você passa, o Senhor está no controle. É muito dolorido nós passarmos os reveses da vida, nós vermos a ingratidão das pessoas, a perda, a dilapidação dos bens, não é? Que nos trazia um certo conforto e até uma certa posição social, não é? Porque o mundo vê isso, né? E então, tudo isso é um sofrimento, mas, amados, se nós verdadeiramente estamos abaixo das asas do Deus Altíssimo, nós vemos que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor, Ele está nos aperfeiçoando, nos amadurecendo e também nos provando para subirmos degraus mais altos. Toda vez que nós tivermos um degrau a subir, nós enfrentamos uma barreira.
uma barreira muito forte, amados, seja através de terceiros com decepção, seja através de influência de pessoas que, enviada de Satanás, querem te fazer desistir de um projeto, de um propósito. Então, o que não falta é barreiras, impedimentos para que você suba o degrau no qual, após subir esse degrau, Deus te abençoar profundamente, como vemos em Jó, a sua restituição. Amados irmãos, a sabedoria é dom de Deus. E todo aquele que não tem sabedoria, como está escrito em Tiago, deve pedir a Deus, porque Deus dará a sabedoria e não properá, não jogará em face. Deus tem prazer que os seus servos e suas servas sejam pessoas sábias e que fazem diferença sobre esta terra, que faz diferença na sua família, na sua comunidade e na sua geração. A sabedoria vem de Deus. A sabedoria é um dom perfeito. A sabedoria é algo a que é a maior riqueza que a pessoa deve adquirir. Quando a pessoa tem sabedoria, ela sabe aplicar o conhecimento que tem. Muitas pessoas se aplicam muito em adquirir conhecimento, o que não é nada de errado, mas o que faz com que esse conhecimento seja útil é a sabedoria de aplicá-lo. E uma vez que a sabedoria vem de Deus, você, não importa a função que você exerça, a cultura que você tem, os bens que você possui, você precisa pedir a Deus sabedoria. Nós vemos isso com Salomão. Salomão, quando foi levantado a rei depois do falecimento do seu pai Davi, não é? Davi, naquele transe de morte, ele chama, né, o reinado, as pessoas, e determina, não é, que Salomão seria o que ia herdar o reino, porque aí haveria ali um processo de que o primogênito, se caso faltasse o primogênito mais velho, não é, teria o reino, mas então, Davi como rei ainda, ele determinou, pela vontade divina, não é, que Salomão viesse a ser o rei de Israel após, né, a sua morte. Para ver como que a atitude foi direcionada por Deus e foi tão sábia, não é? De Davi a respeito de escolher esse filho, que Salomão, naturalmente, sabemos que Salomão começou muito bem o seu reino e no final ele se perdeu devido a se envolver com idolatrias, pessoas com fés diferentes, mulheres, não é? E isso o enfraqueceu muito, mas veja bem que ele era muito jovem e ele vai fazer um sacrifício ali perante o Senhor com muitos bois, carneiros, ovelhas e tudo, e ele pede para o Senhor o quê? Sabedoria, sabedoria, dizendo, olha, eu sou muito jovem, eu não tenho sabedoria para reger esse povo tão grande, que herdei esse reino de meu pai. Me concede sabedoria. E como Deus se agradou disso, amados irmãos, irmãs, ouvintes, como Deus se agradou. Aí o Senhor, em sonho, após toda aquela festividade, todo aquele sacrifício, certamente uma solenidade muito grande, não é? E geralmente aquelas carnes eram movidas, como vemos, não é? As ordenanças, não é? Para aquele procedimento e também parte sendo comida, como uma grande festa. Após tudo isso, no anoitecer ou adormecer de Salomão, o Senhor apresenta em sonho e diz, olha que magnífico, porque não pediste a morte dos teus inimigos, porque não pediste riqueza e honra. Eu te darei tudo isso e mais sabedoria, a qual ninguém teve antes de ti e nem terá depois de você. Então veja o valor da sabedoria. Então a sabedoria não está na velhice, não está na longevidade, está em Deus. E
embora jovem, Salomão mostra que, jovem, sabendo escolher, pediu a Deus sabedoria. É o mesmo que eu espero que os amados amigos e irmãos possam pedir a Deus no decorrer dessa semana. Sabedoria para responder algum questionamento, para se apresentarem com postura adequada em alguma situação, para resistir os reveses da sua vida, que infelizmente, não é, tempo em tempo, ciclicamente, acontece conosco. Mas aquele que está firmado na rocha, que é Jesus Cristo, aquele que sabe que o Senhor está no controle e que mesmo que no Senhor, na sua determinação, nós, tendo vida eterna, aceitando Jesus como o único e verdadeiro Salvador, aquele que diz que está consumado, que morreu, mas ressuscitou, e está à direita de Deus Pai intercedendo por mim e para cada um de vocês que me ouvem, sabendo que, como foi dito a Marta, se creres, verás a vida eterna, né? Ao ressuscitar, não é Lázaro, né? Então Marta estava pensando que Lázaro teria vida eterna através da vida espiritual, da vida da eternidade, mas Deus estava dizendo, eu sou, né, a vida eterna. Então, nós que temos Cristo, você que ainda não tem Cristo e precisa ter, saiba que nele está a vida eterna. Vivendo ou morrendo sobre essa terra, em Cristo, teremos vida eterna. E como é bom nós chegarmos à frente do trono de Deus, não com as mãos vazias, mas com as mãos, com as obras feitas sobre essa terra, em favor do Evangelho, em favor das pessoas, e realmente se apresentar ao Senhor e dizer, eis-me aqui, Senhor, sabendo que tudo que fizermos é pequeno, mas que o Senhor é fiel e não rejeitará aquele coração sincero, puro, que batalhou pelos princípios, pelas ordenanças de Deus, e ouvirá de Deus, bem-vindo meu servo e minha serva, entre e gozai comigo o meu reino. Amados irmãos, realmente o livro de Jó é um livro que deve ser lido, é um livro que deve ser meditado, é um livro que nos mostra que o pensamento de Deus é mais alto do que o nosso, que coisas que nos acontecem e muitas vezes dizemos que nós não fizemos por onde merecer tal coisa. Louvado seja Deus se essa for a verdade, amém? Mas se estamos passando, Deus está no controle e Ele há de abençoar você que está me ouvindo, na onde você estiver e como você estiver, né? Ele há de te abençoar perante a tua fé, perante as tuas orações, perante a tua vida, não é? Que apresenta a Ele dia a dia, né? O escolher estar com Ele do que estar com o mundo. Amém? Amados irmãos, Deus é maravilhoso. Deus deixa a sua palavra para que nós possamos verdadeiramente ter uma bússola para, ao caminhar sobre essa terra, termos a nossa experiência humana, voltar para a sua mão como filho. Mas só voltaremos como filho, não crendo apenas em Deus, mas sim em Jesus Cristo, seu Filho, que fez um sacrifício por mim e por você que me ouve. E Ele derramou até a sua última gota de sangue e disse, está consumado. E todo aquele que crê será salvo, não é? A salvação instantânea, mas o crescimento, não é? O abrir mão de muitas coisas nesta vida é diário. É uma purificação, é um burilamento da sua alma, não é? Um refinamento da sua alma. E Jó viveu isso. Tudo aquilo que ele passou refinou a sua alma. Tanto que no capítulo 42 ele diz, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora meus olhos o veem. Não é, amados? Nós ouvimos falar testemunhos. Testemunhos é coisa maravilhosa, mas o testemunho principal é o nosso, né? Nós precisamos testemunhar que Deus tem
andado conosco, porque nós temos também andado com Ele, não é? Aleluias, glória a Deus. Então, amados irmãos, que você reflita sobre isso, né? As coisas não são tão simples. O ser humano não consegue entender os planos e propósitos de Deus. As coisas acontecem abruptamente na nossa vida, repentinamente, mas estando abaixo do Altíssimo, Ele também está no controle. E certamente que isso será para o nosso crescimento, para a glória do nome de Deus, para um testemunho grandioso que nós possamos vir dar como testemunhas fiéis do Senhor. Amém? Vamos orar? Chodrebiash, bigabaste cuidrebiando le fatre mahale bicundrubu, bigabaste de gandrobiche si de le fatre maha, bigabaste cuidrebiche sere bicundrubu selebiaste. Deus de mistério, Deus de graça, te louvo e te bendigo na beleza da tua santidade. Aguardo em ti a cada dia, a cada hora. Deposito a minha vida na tua mão. Deposito, não entrego, deposito, porque sei que ela será a mim restituída. Seja, Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui sobre essa terra, na vida eterna, restituída e vivida contigo. Deposito a minha esperança, a minha fé, pedindo, Senhor, que o Senhor me dê a mim sabedoria e a todos que me ouvem. A maior galardão de um ser humano é a sabedoria, porque ele tendo algo e perdendo com sabedoria, ele vem readquirir até de forma muito melhor. Mas sem sabedoria não temos como viver sobre este mundo. Ó Senhor, abençoe todos com sabedoria, com paciência, com a certeza de que o Senhor está no controle de tudo e que, a despeito do que estejam passando, aleluia, passando, não estando, mas passando, o Senhor está os aguardando do outro lado, estendendo as suas mãos e o conduzindo à vitória. Pai, os que estão doentes, que recebam cura divina. Os que estão desempregados, que recebam portas abertas. Os que estão sem paz, que recebam salvação e paz que transcende todo o entendimento. A falta de paz, muitas vezes que sentimos, é falta de confiança em Deus e nós não queremos, Senhor, pecar contra Ti, não tendo confiança em Ti. Pois se não confiarmos no Senhor, meu Deus, em quem confiaremos? Só o Senhor tem a palavra de vida. Abençoa cada um, irmão e irmã, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Prezados amigos e irmãos, peço a vocês que, se ainda não tiverem inscrito no meu canal, que se inscrevam. Às vezes tenho 100 e poucas visualizações e 10 likes. Ora, que custa você que visualizou meu vídeo também dar um like. Ajude a obra de Deus a espalhar. Ajude o próprio YouTube mandar essa pregação, não é? Para os 4 cantos da terra. Quanta gente precisa saber os exemplos de Jó, não é mesmo? E como Jó fez, não blasfemar, não murmurar, confiar no Senhor. E no final de um grande e longo processo, receber tudo em dobro, inclusive longevidade para desfrutar. Que Deus os abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção? A bênção está em Números, aleluias, capítulo 6, versículo de 24 a 26, que diz assim, aleluias, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E todos que me ouvem digam amém. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.